Lucas 5, capítulo 5, versículo 17. Alexandre, se puder trazer uma água para mim, por favor? Eu olhei para você e pedi. Hoje nós estamos sem alguns diáconos aqui hoje. Amém? Perdão, igreja. Lucas capítulo 5, versículo 17, diz assim, ó. Na minha versão tem um título falando, Jesus cura um paralítico. Amém? Certo dia, quando ele ensinava, estava sentado ali fariseus e mestres da lei, procedentes de todos os povoados da Galileia, da Judéia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele, para curar os doentes. Vieram alguns homens trazendo um paralítico numa maca e tentaram fazê-lo entrar na casa, para colocá-lo diante de Jesus. Versículo 19. Não conseguindo fazer isso, por causa da multidão, subiram ao terraço e o baixaram em sua maca através de uma abertura do teto, até o meio da multidão, bem em frente de Jesus. Versículo 20. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse: homem, os seus pecados estão perdoados. Os fariseus e os mestres da lei começaram a pensar: quem é esse que blasfema? Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Versículo 22. Jesus, sabendo o que eles estavam pensando, perguntou: por que vocês estão pensando assim? Que é mais fácil dizer, os seus pecados estão perdoados, ou levanta-se e ande? Mas, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu lhes digo, levanta-se, pegue sua maca e vá para casa. Imediatamente ele se levantou na frente deles, pegou a sua maca em que estivera deitado e foi para casa louvando a Deus. Todos ficaram atônicos e glorificavam a Deus. E cheios de temor diziam: hoje vimos coisas extraordinárias. Amém? Amém. Pode se assentar? Glória a Deus. Nós já oramos. E vamos continuar com a palavra. Irmãos, essa é uma palavra bastante conhecida. Se eu pudesse dar um tema para essa noite, eu daria: Jesus não faz acepção de pessoas. Nós estamos vivendo um momento em que muitas pessoas estão achando que Deus escolhe as pessoas. Nós, principalmente os gentios, né? Nós sabemos tudo que existe e o que acontece em Israel. Isso aí é vírgula, né? Israel tem uma história com Deus. Nós não podemos nem querer questionar Deus sobre isso. Mas o povo gentil, o povo que Deus escolheu para ser seus filhos, o povo que Deus faz milagres diários, o povo ultimamente, principalmente o brasileiro, desanima fácil de Deus, desiste fácil de Deus. E eu acredito muito que Jesus, ele não faz acepção de pessoas. Ele não escolhe quem ele quer curar ou quem ele quer fazer algo, um milagre extraordinário na vida daquela pessoa. Existem processos em que nós todos sabemos para acontecer um milagre na vida de uma pessoa. Mas não é nisso que eu venho falar nessa noite. Antes de tudo, eu quero falar que, Jesus, ele estava nesse lugar onde esse homem foi curado, esse paralítico, que é chamado Cafarnaum. Jesus, ele nasceu em Belém, ele se criou em Nazaré, mas ele morou também em Cafarnaum. Coloca lá Mateus 4, 19. Olha o que a palavra de Deus nos fala, Mateus 4, 19. Então Jesus lhe disse: sigam-me, e eu os farei pescadores. 12, perdão, eu olhei para o 12 e falei 19. Perdão, gente.
Mateus 4:12. Quando Jesus ouviu que João tinha sido preso, retirou-se para a Galileia. Pode continuar. Deixando Nazaré, foi viver em Cafarnaum, que ficava junto ao mar, na região de Zebulon e Naftali, para cumprir o que fora dito pelo profeta Isaías: terra de Zebulon e terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. Pode continuar. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz. Sobre o que viviam na terra da sombra da morte, raiou uma luz. Até aí. Amém? Então já estava prometido que Jesus estaria indo viver em Cafarnaum. Algumas palavras, alguns estudiosos dizem que era a casa que ele estava morando. Uns falam, né, que era a casa de Pedro, mas que ele estava se estabelecendo. Então aquela casa era uma igreja naquela época. O povo eles iam lá para ouvir o nosso mestre, o nosso Salvador, Jesus. É o que nós fazemos hoje. Nós viemos até aqui porque eu e você, nós cremos que aqui é a casa de Deus. Como existem outras casas de Deus em Cafelândia e pelo Brasil. Então, Cafarnaum é um lugar muito especial para nós cristãos. Cafarnaum é onde Jesus, começou o seu ministério, literalmente. Onde Jesus começou a obra do Senhor. Repita assim comigo: eu creio que essa igreja é Cafarnaum, em nome de Jesus. Então, se você crê que você faz parte do ambiente que é a casa de Jesus, aqui acontecem milagres. Aqui Deus opera, cura, direciona da maneira que Ele deseja e não da maneira que nós desejamos. Então aqui nós ouvimos e lemos que Jesus, Ele estava na casa dele, ou morando naquele ambiente, e lá ele estava sendo ministrado, ensinamento para aquelas pessoas. Foi quando homens de fé, pegou o seu amigo na maca. Imagina só hoje como que seria quebrar esse teto aqui para colocar alguém, gente. Eu fiquei imaginando, meu Deus, isso é ter fé. Aí eu comecei a imaginar agora hoje, relendo a palavra, imagina o que está acontecendo lá em Rio Bonito do Iguaçu. As pessoas têm que ter muita fé para passar por momentos difíceis. E aqueles homens tinham que ter muita fé mesmo, para olhar para um paralítico e falar assim: vamos levar lá, que o mestre vai curar ele. Imagina. Então, muitas vezes, a nossa cura depende de pessoas que estão ao nosso redor. Muitas vezes, a cura do seu familiar vai depender da sua oração. E é por isso que Deus nos coloca para orar pelas pessoas. Nós não podemos orar somente por nós. Nós temos que orar também pelas pessoas. Então, aquele local onde Jesus tinha como base o seu ministério, aconteceu não só esse milagre, vários milagres. Vários milagres. E para receber a cura de Deus, eu e você, nós precisamos muitas vezes que pessoas que estão do nosso lado tenham uma fé maior até do que a nossa. Eu vou dar um exemplo para vocês. Muitas vezes, a fé do meu pastor, vou falar de mim, do pastor Carlos, do pastor Fernando, que estão na frente da igreja, é muito maior que a minha. Quando eles falam alguma coisa em reunião, eu penso: meu Deus, amém, vou acreditar, vamos junto. Para vocês verem, porque nós somos pecadores. Mas não, se o pastor está com fé, eu vou também junto, eu vou acreditar. É o que aconteceu ali. Não era só um homem, era vários. Às vezes um falou assim: mas será que nós vamos conseguir subir esse telhado aqui? Um motivou o outro: vamos na fé. O homem que faz milagres, Jesus está ali. Então, muitas vezes acontece isso. Muitas vezes irmãos nos pedem oração. Não é errado. Manda mensagem: pastor, ora por mim. Eu estou em decisão de comprar um carro. Eu estou em decisão de fazer uma faculdade. Eu estou doente. Eu estou com uma enfermidade na minha casa. Isso acontece diariamente. Então, isso já vem lá de Jesus. Igreja, não pare de orar. Não pare de pedir oração nos grupos. Às vezes, eu sou um que não responde grupo. Nem aniversário, hoje aniversário do meu pai lá, nem aniversário, nem grupo nosso eu coloquei parabéns. Eu vou lá e dou parabéns pessoalmente. Quando eu tenho o número de alguém, se eu lembro, eu mando mensagem pessoalmente. Porque é muito grupo. Eu peço perdão, já pedi várias vezes, né? Sobre grupos.
Então, mas eu leio, os pastores lêem, o presbítero Hermes, o presbítero Ricardo, eu tenho certeza que eles lêem. Se você coloca, ore, estamos com uma prima doente lá em Belém, lá em Natal, nós vamos orar, pode ter certeza, porque senão nós não estaríamos aqui, nós não ia ter a cara de pau, desculpa a palavra, de colocar a mão no arado, e de não fazer a obra do Senhor. Se você colocar, ora pela minha avó que está lá no Nordeste sofrendo, nós vamos orar. Não pare de pedir oração, porque os amigos são isso, é o que esse homem fez. Entre amigos, levou ele para receber o milagre. Então não é porque não tem resposta no grupo, ou porque um pastor não te ligou, que a oração não está sendo feita. Está sim, irmãos, não desista. Isso que eu queria trazer para vocês, que Deus tocou no meu coração. Os amigos tinham fé. A igreja, o Brasil para Cristo, tem fé. Então não desista da nossa igreja. Aqui existem pessoas que oram 24 horas pela igreja. Não desista de estar com Jesus na nossa igreja. Sabe por quê? Porque eu acho que, não só eu, muitos aqui, nós aprendemos o maior mandamento de Jesus. Além de amar a Deus, é amar o próximo como a ti mesmo. E amar o próximo como a ti mesmo é fazer o que o André fez, foi lá para Rio Bonito. É fazer o que a gente está fazendo, orando pelas pessoas enfermas. É fazer o que a nossa igreja faz, ajudar o próximo. Quantas ações que a nossa igreja já fez. Quantas ações que nós fazemos e nós não postamos e não ficamos mostrando. Porque esse é o papel dos filhos de Deus. Então, eu e você, nós entendemos o que é amar ao próximo. Mas hoje a gente quer falar mais sobre cura. Quem aqui já não parou e pensou assim, eu preciso ser curado? Eu tenho algo na minha vida que não foi sarado. O que acontece comigo em tal área? Por que isso acontece comigo? Por que eu desanimo da igreja? Por que eu desanimo da palavra? Por que parece que falam e não entra na minha mente? Por que eu olho todos os posts de Instagram, Facebook, WhatsApp dos irmãos que posta cultos, posta palavras abençoadas, posta músicas, louvores abençoados, e a minha vida parece que de vez em quando é igual uma montanha russa, eu desço lá embaixo e subo de novo. E aí por que algumas pessoas eu olho, eu enxergo e falo, cara, eu nunca vi aquele cara, aquela pessoa com um problema espiritual. Eu nunca vi o pastor, eu tenho certeza que alguém já pensou assim, eu nunca vi o pastor Carlos lá na frente, o pastor Danilo, o pastor Fernando. Alguns já chegou em mim e já falou, por isso que eu estou falando aqui agora. Às vezes eu nunca vi o Joãozinho, o Pedrinho se reconciliando. Eu nunca vi o pastor Rafael, o pastor fulano, o irmão fulano. Parece que a vida dele é muito forte espiritual. Não, irmãos, todo mundo sofre. Todo mundo precisa de cura diária de Jesus. Todo mundo precisa de milagres diários de Jesus. Então, por isso que nós estamos aqui, na casa do Pai, para aprender mais e lembrar que Jesus é a solução. Nós não podemos se pegar em mais nada, é só Jesus. Olha só, eu coloquei somente 6, para a gente lembrar o poder de Jesus. Primeiro, Jesus ele não vai escolher, o pastor fulano porque é formado, ou o irmão porque é dizimista, ou o ciclano porque é bonito, ou o outro porque é rico, ou o outro porque é um coitadinho. Não, Jesus não olha assim. Olha só, Jesus ele curou o filho do oficial. Provavelmente um oficial, e hoje em dia seria o filho de um grande capitão da polícia militar, um grande soldado do exército, alguma coisa assim nesse sentido. Lá em João 4, 46 em diante. Mas só vamos ler os primeiros versículos. João 4, 46. Michele. Amém? Mais uma vez, ele visitou Canaã da Galileia, onde tinha transformado água em vinho. Havia ali um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Amém? Só até aí. Todos nós sabemos. Então Jesus visitou aquele ambiente e lá aconteceu um milagre. Lá ele curou o filho de um oficial. Ok? Próximo. Jesus cura um cego de nascença. João 9, versículo 1.
Ao passar, Jesus viu um cego de nascença. Os seus discípulos lhes perguntaram: Rabi, quem pecou? Este homem ou seus pais? Para que ele nascesse cego? Até aí. Aqui, nós vemos que Jesus, mais uma vez, não quis saber se o pai pecou, Charles. Não quis saber se o pai era bandido, se o pai tinha algo contra Deus. Jesus foi lá e curou. 3. Cura de um paralítico em Betseba, João 5:1. Algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Há em Jerusalém, perto da porta das ovelhas, um tanque com 5 entradas ao redor, a qual em hebraico é chamado de Betseba. Ali costumava ficar um grande número de pessoas doentes e inválidas, cegos, mancos, paralíticos. Até aí. Olha só, aqui continua. Jesus foi lá, curou esse homem. Mas aqui mostra que tinha várias pessoas. Jesus foi lá e curou. Várias pessoas, vamos dizer assim, humildes, que não tinham condições de procurar um lugar para receber cura e ficavam lá esperando o mover das águas. Próximo, cura do cego de nascença, já falei, perdão. Jesus curou a sogra de Pedro, que estava com febre. Às vezes a gente julga, irmãos. Nossa, mas o irmão está pedindo para orar porque a mãe dele está com febre. Mateus 8, 4, 15. Mateus 8, 14, 15, perdão. Olha só. Quando Jesus entrou na casa de Pedro, viu a sogra deste em cama com febre. Próximo. Tomando-se pela mão, a febre a deixou. E ela se levantou e começou a servi-lo. Amém? Até aí. Mais uma vez, Jesus mostra para mim e para você que Ele cura tudo. Até uma febre. Se Jesus está no ambiente, se Jesus ou resolver operar, vai acontecer um milagre. Se Jesus decidiu, se Deus permitiu, vai acontecer um milagre na sua casa. No momento certo, na hora dele, no momento que ele deseja, e não no nosso momento. Às vezes a sogra de Pedro fazia dias que estava com febre. Às vezes Pedro já estava lá intercedendo, mas ela não curava. A Bíblia não fala. Mas Jesus, quando ele resolveu, se cumpriu. Então, Jesus, irmãos, nós viemos falar aqui dele, que é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e será o mesmo eternamente. Este é a solução na nossa vida. É Jesus, é só ele. Inclusive agora, esses dias, né, até outras religiões aí que usam, né, pessoas também, vamos dizer assim, para pedir. O grande líder, né, lançou até em todos os jornais, falou assim, ó, é só Jesus. Falou para os seus fiéis, lá em Roma, ó, é só Jesus que resolve, é só Jesus que salvou a humanidade. E estão entendendo, vocês estão entendendo que está chegando um momento em que Jesus vai voltar? Você está todo mundo até entendendo que só Ele que resolve, amém? Mateus 8, continua ali, ó, 16, olha só. Ao anoitecer foram trazidos a ele muitos endemoniados, e ele expulsou os espíritos com uma só palavra, e curou todos os doentes, amém? Obrigado. Mais uma vez, todos, então às vezes, todos que estão ali vai ser curado, às vezes, você vai no culto, a palavra foi tocada em todo mundo, menos em você, calma, não foi o seu momento. Eu recebi um vídeo esses dias de um pastor, brincando, de uma pregação. E essa pregação, ele falava assim, eu acho que era mais tradicional, assembleiano, uma igreja mais tradicional, né? Ele falava assim, irmãos, eu fui num culto, pensa num culto abençoado. Mas ele estava meio que querendo tirar sarro, assim, sabe? Mas Deus pegou ele daí, no final. Mas eu vou resumir. E ele levou 3 amigos, ele falou assim, era um culto que eu falei assim, eu vou levar esses meus amigos para Deus falar com eles. Irmãos, nós chegamos lá, o pregador abriu a Bíblia e falou assim, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Alguém viu esse vídeo? Não? Amém, então você viu. E aí ele falou assim, irmãos, ele começou meio que,
Irmãos, e vai aqui, e vai ali, e o homem, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. E vai aqui, e vai ali, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. E ele, meu Deus, logo hoje que eu trouxe 3 irmãos para ser abençoado, né, receber Jesus e tal. Acabou o culto, eles estavam indo embora, chega um irmão e fala assim, pastor do céu, que culto abençoado, rapaz, eu quero conhecer essa igreja. Ele, meu Deus do céu, ué, aí beleza. Aí o outro irmão, lá fora da igreja, para ir embora, pastor, Deus falou muito comigo, eu sou um traste, eu sou infiel a Deus, eu preciso ser fiel a Deus. Dele, Jesus amado. Aí o outro começou a chorar, abraçou ele e falou assim, pastor, Deus falou muito comigo. Eu não lembro agora o que ele falou lá. Deus falou muito comigo e eu preciso de Jesus, sabe? A pessoa querendo se entregar. Resumindo, o culto com uma frase, que para ele, que é um teólogo, que para ele, que é um grande pastor, não resolveu nada aquele dia para ele. Mas aquelas 3 pessoas que ele achou que não tinham sido impactadas, foram impactadas. O que Deus quer fazer para mim e para você, Ele tem hora, dia marcado. Deus tinha hora marcada para esse rapaz. Os amigos dele precisou ajudar ele. Colocou ele numa maca, subiu no teto, desceu até aquele lugar. Para Deus mostrar para quem quiser, os homens da lei que estavam lá. Qualquer pessoa, qualquer teólogo que estava lá. Que Jesus, ele, até antes de curar, ele liberou o perdão dos pecados daquela pessoa. Jesus faz isso. Ele libera o perdão em nossa vida primeiro. Muitas coisas que às vezes você procura uma cura. Sabe o que está faltando, irmão? Está faltando primeiro você ser perdoado. Você que busca alguma cura. Cura emocional, cura psicológica, física, não sei qual a cura. Lembre-se, procura primeiro ser perdoado. Se arrependa de algo que você fez. Contra Deus, não contra as pessoas. Porque primeiro, a palavra disse hoje, Ele perdoou os pecados, para depois Ele pedir para ele se levantar. Ei, primeiro Deus vai perdoar aquele que se arrepende, para daí Ele liberar a bênção na casa daquela pessoa. Amém? Deus é misericordioso, aleluia. Amém? Abra lá em 2 Coríntios 12, 8. Amém? O do 8 ao 10, está mexendo? 3 vezes pedi ao Senhor que o tirasse de mim. Ele, porém, me disse, a minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente nas minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repousa em mim. Por isso, por Cristo, alegro-me nas fraquezas, nos insultos, nas privações, nas perseguições, nas angústias, pois quando estou fraco, então é que estou forte. Aqui Paulo está ensinando para o povo de Corinto, antes, né, ele está lendo ali, que ele precisava tirar o espinho da vida dele, da carne dele, né? Esse espinho, tudo que Paulo fez de errado, o que nós fizemos de errado, não vai se apagar. É igual eu brinco com a Júlia, eu tenho uma cicatriz aqui, ó. Eu lembro do que aconteceu, só que não vai se apagar. Então muitas coisas na nossa vida não vai se apagar, só que a cura quando vem, pode apertar que não dói. A cura ela vem verdadeiramente. Aconteceu com Paulo, ele foi curado espiritualmente, e ele deixou de perseguir o povo de Deus, e ele começou a fazer a obra de Deus, e é por isso que no final aqui ele está falando, e Deus falou para ele, que a graça de Deus é o que bastava para ele. Foi aí que ele entendeu, que ele não precisava de mais nada, era só a graça de Jesus na vida dele, e aí que ele entendeu, que quando ele está fraco, é aí que ele vai estar forte, porque Jesus opera, é nos fracos mesmo. Jesus ele faz milagre, é quando a gente está fraco, é quando nós achamos que a cura não vai chegar, é aí que chega.
Mas para isso nós não podemos julgar Deus, nós não podemos criticar Deus, o porquê que aconteceu isso. Alguns sabem, eu estou com um amigo, até pedi oração no grupo de homens um dia. Esse amigo, ele foi criado da igreja desde os 12 anos. Ele é tecladista, ele é uma bênção. E ele descobriu um câncer uma semana antes de nós viajarmos. Eu e ele ia de férias com a família. Irmãos, eu estou acompanhando ele desde junho. Já arrancou um ou dois. E aí agora, semana retrasada, chegou lá, o médico falou assim, infelizmente tem uma notícia para te dar. Nasceu outro, o câncer na cabeça. A esposa dele e ele, eu nunca vi, desde junho que ele descobriu, foi tudo rápido, eles julgar 1 milímetro Deus. O porquê, Deus? Por que que comigo? Jesus, por que eu estou passando por isso? Jamais eu vi ele fazendo isso. Eles continuam louvando a Deus, ela muito mais ainda, porque ela é ministra de louvor. Então é assim que nós temos que agir. É difícil? É difícil. Eu estava conversando com meus pais ontem, né, sobre isso, né? Será que realmente quando a gente passar por uma tribulação, será que nós vamos desanimar de Jesus? Porque as tribulações vão vir até nós. Fica para a gente refletir. E aqui Paulo, 2 Coríntios, está falando que quando ele estava questionando, Deus, tira de mim esses espinhos, foi quando Deus falou assim, ei, só basta a minha graça. Não basta mais nada para você. É só a minha graça, e o resto deixa que eu faço. É isso que Jesus espera de mim e de você. Eu quero fazer o que Jesus fazia muito. Jesus, ele gostava muito de contar parábolas. E alguns estudiosos dizem que as parábolas de Jesus provavelmente foram histórias que aconteceram naquela época. Pastor, que é pós-graduado aí, me ajuda. Então, as parábolas, quando você lê na Bíblia uma parábola que Jesus contou, alguma história, provavelmente jamais Jesus ia inventar uma história. Então, é a história que aconteceu. Eu quero contar para você uma parábola de um homem, certo homem. Eu vou ler aqui porque fica mais fácil para mim. Esse homem, ele nasceu com alguns problemas na parte respiratória. Meses e meses doente, internado, médicos dizendo na época, olha, provavelmente é um menino desenganado. Ele sofreu, seus pais correram para cima e para baixo em vários hospitais. Cresceu com vários problemas de saúde, sua mãe e seu pai não sabiam muito o que fazer. Sem recursos, vivia em vários hospitais de várias cidades. Uma criança que desde pequeno passou por vários bullying, que hoje em dia falam, né? Muito magrinho, bullying até porque ele era canhoto, gago, de média complexão, sem conseguir se expressar, sofreu muito na infância e na adolescência. Ainda na adolescência, acabou acontecendo uma pequena tragédia. Na escola, brincando com seus amigos, ele acabou cegando um amigo. Com uma bolinha, aquelas bolinhas de ping-pong, de pingar, ele acabou cegando o seu amigo. E tentaram reverter várias cirurgias para reverter a situação do amigo. E todas as vezes que o amigo ia para cidades fazer cirurgia, ele sofria na escola. Pois a maioria dos seus amigos da escola chamava ele de assassino. Esse menino cresceu com muitos traumas, mas ele nunca culpou Deus. Todos culpavam ele na escola, mas o menino que foi ferido jamais culpou ele. Esse menino começou a trabalhar aos 12 anos, vendendo picolé, trabalhou por alguns anos na roça, em várias atividades, literalmente como boia fria. Sempre esteve por momentos fisicamente com problemas de saúde. No início da sua juventude, Deus o abençoou e deu uma bolsa de estudos e ele precisou ir morar longe de sua família. Ele foi morar a quase 400 quilômetros da sua casa. Estudava até 10 horas, presencialmente. Tinha que pegar ônibus para ir para sua casa, pois morava longe. O bairro era longe da faculdade. Às 3 horas ele precisava estar no frigorífico para trabalhar.
e com vários problemas desde criança da área respiratória. Ele várias vezes ficou doente e não tinha o colo da sua mãe. Várias vezes ele ficou doente, pois colocavam ele para trabalhar na área quente e na área fria. E com isso ele tinha muito choque térmico no seu corpo. Mas ele precisava trabalhar. E ele jamais julgou Deus. Esse menino era um homem que pouco tempo depois iria sofrer um acidente. E ele sofreu um acidente. Um acidente de moto que quase tirou sua vida lá em Cascavel. E que deixaria sequelas na vida dele pro resto da sua vida. Mesmo assim, ele jamais culpou Deus. Um tempo depois, após estar casado, o maior sonho da vida dele era ser pai. Ele não sabia que iria passar por um momento difícil. Foi diagnosticado com 0,002 de fertilidade. Após vários exames, 2 anos e meio lutando com muitos exames, chegou um momento que ele ouviu do médico: ou você faz a FIV, que é a fertilidade in vitro, R$40 mil, sem ter dinheiro, ou você espera então um milagre de Deus. Foi quando ele acatou aquilo da boca do médico, esperou em Deus. Então Deus foi lá e abençoou. E sem precisar fazer procedimento, FIV, Deus o abençoou com 2 crianças. E hoje ele é pai de 2 crianças. Este homem tentou empreender para gerar empregos e levou 2 golpes financeiros. Ele jamais culpou Deus. Muitas coisas foram desestruturando da vida dele, mas jamais ele culpou Deus. Após anos tratando a sua memória do acidente, buscando recursos da forma que ele pode, com neurologista, otorrinos e vários, ele não consegue descobrir, ninguém descobre o porquê que o seu nariz sangra diariamente, por que ele tem dores no corpo diariamente, mas ele jamais culpou Deus. Irmãos, esse homem que muitos falaram que ele não ia conseguir, ele conseguiu muita coisa, mas ele jamais culpou Deus dos problemas que ele mesmo causou, ou que vem acontecer na vida dele. E sabe por que ele jamais culpa Deus das coisas? Coloca lá Isaías 53. Porque um dia, em um culto, o Espírito Santo tomou ele e falou assim: filho, se você nunca mais esquecer desse livro, você vai entender quem é Jesus na sua vida. Quem creu nas nossas mensagens e a quem foi revelado o braço do Senhor? Quem? Ele cresceu diante dele como um broto tiro e como raiz de uma terra seca. Ele não tinha nenhuma beleza ou majestade que nos atraísse. Nada havia na sua aparência para que nós o desejássemos. Foi desprezado, rejeitado pelos homens. Um homem de dores, experimentado no sofrimento, como alguém de quem os homens escondem o rosto. Foi desprezado e não tínhamos em estima. Certamente ele tomou sobre si todas as nossas enfermidades e sobre si levou todas as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus, atingido por Deus e afligido. Ele, porém, foi transpassado
por causa das nossas transgressões, esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Ei, pelas suas feridas fomos curados. Todos nós, como ovelhas, nos desviamos. Cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. E ele foi oprimido e afligido, contudo não abriu a boca, como um cordeiro foi levado para o matadouro, como uma ovelha fica muda diante de todos dos seus tosqueadores, não abriu a boca. Com julgamento opressivo ele foi levado. E quem da sua geração se importou? Pois ele foi eliminado da terra, dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, ele foi golpeado. Foi-lhe dado um título, como ímpios, com os ímpios, e com os ricos da sua morte. Embora não tivesse cometido violência, nem houvesse engano algum na sua boca. Contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. Embora o Senhor tenha feito da vida dele uma oferta pela culpa, ele verá a sua descendência e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará na sua mão. Depois do sofrimento da sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito pelo seu conhecimento. O meu servo justo justificará a muitos, elevará a iniquidade deles. Por isso, eu lhe darei uma porção entre os grandes, e ele dividirá aos despojos com os fortes, pois derramou a sua vida até a morte e foi contado entre os transgressores, porque ele levou o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Até aí. Será que nós estamos buscando a cura da maneira certa? Será que nós estamos conversando com esse Jesus da maneira certa? Será que é fácil olhar para alguém e falar assim, ele não tem problema, ele nunca teve problema? Será que a gente não tem que entender que é Jesus que resolve? Que é no momento dele, na hora dele? Cada um vai ter uma cruz aqui na terra. Jesus, Ele te ama, Ele me ama, Ele ama a todos. Nunca desanime de Jesus, porque você passou por um problema, ou está passando por um problema. Ele quer curar eu e você, mas primeiro Ele quer perdoar os seus pecados. Fique de pé.